Estamos de volta para mais uma edição do Metabase na Cidade, pela TV Metabase, o canal do trabalhador. Muito obrigado a você que nos acompanha. Está aqui comigo o presidente Diego Hilário, do Sindicato Metabase, esse sindicato que vem indo muito além da representação sindical. É importante que você se atenha a isso, principalmente pelos convidados que a gente tem recebido aqui no Metabase na Cidade. Já se inscreveu aí no nosso canal? Faça isso, vá no sininho lá, faça aquela habilitação básica, né? Dá essa força pra gente, para você ser notificado assim que a gente entrar com um conteúdo novo, inédito como esse que a gente está colocando no ar a partir de agora. Faça isso, é conteúdo importante, é conteúdo relevante acima de tudo, né, presidente? Seja bem-vindo. Hoje você que vai fazer as honras da casa e vai anunciar o nosso convidado, que é muito especial porque ele trabalha dentro de um tema que envolve todos nós seres humanos. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Návio, tudo bem, né? E muito bem, né, pelo convidado de hoje. Agradecer quem nos acompanha, os trabalhadores, a comunidade. O Danilo está aqui conosco, em especial nosso secretário de saúde, Velomar Rios. É ele mesmo, tá aí, conosco. E assim, Návio, nós estamos todo dia, toda semana zerando o podcast, né, cara? Tivemos aqui, cada dia o sarrafo sobe, Velomar. Então, assim, obrigado, né, ex-prefeito. Então, assim, hoje secretário de saúde. Eu falei para ele aqui, a hora que ele chegou, para mim, de verdade, o melhor secretário de saúde catalão já teve. E ele até estava falando ali uma coisa, não, nós estamos passando um momento difícil, mas você só passou um momento difícil aí, Covid. Agora tem um momento difícil. Porque essa questão do piso, né, de enfermagem e tudo mais, assim, difícil para a questão de administração. Então, Velomar, obrigado, viu? Obrigado mesmo, Danilo, valeu e todos que nos acompanham. Você vai fazer a sua entrada, Velomar, mas antes aí o cumprimento também do Danilo Metabase, cumprimentando a nossa audiência. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Návio, nosso presidente Diego, todos que vão nos assistir aí. Em especial, né, o Velomar, esse cara trabalhador, humilde, um cara que eu acho que não nasceu em Catalão, mas para mim ele é considerado como está aqui, né? Conheço os filhos dele, as mulheres dele, então assim, são pessoas que foi prefeito, é secretário e nunca mudou sua origem, seu jeito de ser. Então isso deixa a gente feliz e satisfeito por estar recebendo essa grande pessoa aqui no nosso podcast. Mostra que o nosso podcast é grande também. Então. É verdade. Velomar, então, seja muito bem-vindo ao Metabase da Cidade. Alegria recebê-lo para essa audiência que vai muito além aí dos trabalhadores. É para Catalão, para Goiás e para o mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Návio. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Diego Hilário, o presidente aqui do Metabase, ao Danilo, que formularam o convite. Eu até, não é que eu demorei um pouco a aceitar o convite, mas eu fiquei adequando a agenda para que eu pudesse estar aqui. É um prazer muito grande. E quero iniciar aqui dando os parabéns a vocês, viu? Quando eu entrei no estúdio, eu me surpreendi com essa TV Metabase aqui, muito bem moderna, muito bem arrumado, equipamento de primeira. Parabéns a vocês. E é isso. O mundo hoje é um mundo moderno, nós estamos dentro dessa modernidade e a comunicação é muito importante. E vocês, com esse espaço, comunicando com todo esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras que compõem a família Metabase, realmente vocês estão de parabéns, viu? E volto a dizer, uma honra para mim ter sido convidado por vocês e estou aqui à disposição. Qualquer pergunta me formulada, se eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários. Velomar, acho que é importante os meninos, vamos considerar assim, que são bem mais novos. Menino de 40. Pois é, o Diego, mas... olhando o seu Velomar com todo respeito, nós somos meninos. Menino, pois é. Vamos deixar assim. Como é que se deu? Jovens. Já falou aqui, você secretário, você ex-prefeito. Como é que se define Velomar Gonçalves Rios? Olha, Návio, eu tenho alguns conceitos de vida e é difícil você fazer uma análise sua. A gente faz, a gente procura, eu sempre procuro me analisar dentro das ações que eu pratico para ver se alguma coisa eu falhei, para ver se alguma coisa eu errei, para ver se tem como eu reparar numa possível falha. Então eu sempre faço essas análises. Mas eu estava aqui dizendo, o que eu falo sempre é que a gente precisa ser correto na vida e ser leal. Então, uma marca que eu tenho na minha vida, que eu carrego, chama-se lealdade. Eu sou leal a tudo e a todos. Tá? Tenho minhas convicções, eu posso discordar de você, respeito a sua posição, eu posso discordar, mas eu não posso deixar de respeitar. Graças a Deus, é uma coisa que eu tenho, chama tolerância. Eu não sou intolerante àquilo que você pensa que difere do que eu penso. Então, esse é o Velomar. E eu dizia aqui para o Diego, mas o Danilo, antes da entrarmos no ar,
Ele me perguntava aqui, e eu dizia, dentro da nossa conversa, eu falei para ele, olha, eu formei um conceito de vida para mim assim que eu comecei a trabalhar na atividade pública há 37 anos atrás. 37 anos eu estou envolvido na atividade pública. Assim que eu adentrei, eu formei um conceito para mim, Nave. Que qual é? Eu achei impressionante esse conceito, viu, Velomar? É que nós, quando assumimos funções públicas e assumimos função importante, a gente acha que a gente ficou importante. E nós não podemos esquecer que a função é que é importante. Nós que ocupamos um espaço importante, mas continuamos pessoas do povo, continuamos aquela pessoa que a gente é. E quando a gente ocupa a função importante, a gente tem que sentir que o peso e a responsabilidade ainda é maior para manter a estrutura do cidadão e manter aquela estrutura da função que você foi convidado, que você assumiu. Bom, eu te perguntei então como é que você se define. Agora então vou passar aqui para a gente entender melhor qual que é a opinião do Danilo e do Diego. Como é que vocês veem o Velomar? Cara, nós vemos o Velomar, acho que como quase toda Catalão vê. Eu falei para ele aqui, falei, Velomar, me explica uma coisa. A definição para vocês. Não, a definição que ele der é a definição genuína de servidor público. Essa é a definição de servidor público. Serve o povo. É a definição que ele tem como filosofia de vida. Mas eu estava falando para ele aqui, Nave, e eu queria que ele respondesse no ar, se ele tivesse essa resposta aqui, né? Como que você conseguiu ser prefeito, ex-prefeito, secretário, Danilo, e nem a oposição consegue falar mal dele? Não tem jeito. Como que você conseguiu isso, Velomar? Olha, o Diego, eu acho que isso aí até é bondade de vocês. Não, você tem um doido que fala mal, mas assim... Mas assim, o que eu faço é porque tudo que eu faço com dedicação. Eu me dedico a tudo que eu faço. E com responsabilidade. E quando eu atendo uma pessoa, eu sempre troco de cadeira com a pessoa. Eu estou atendendo aqui o Nave, o Leão, que está precisando de algo, eu sento no lugar do Nave quando eu vou dar resposta. E se fosse eu no lugar do Nave estivesse precisando disso aqui? Então eu formei alguns conceitos. Viu? Um dos conceitos que eu formei é que como funcionário público, servidor público, eu não sou obrigado a arrumar nada para ninguém. Mas no momento em que eu aceito a função, eu sou obrigado a tratar bem as pessoas, receber bem as pessoas e ter o dever em fazer o máximo que eu posso pelas pessoas. Esse é um conceito que eu formei. E quero dizer para vocês outra coisa. A gente, quando ocupa função, e talvez eu vou responder a sua pergunta com essa coisa que eu vou dizer agora, chama-se espírito público. Eu sempre sou provido de espírito público e tudo que eu faço com amor, com carinho e, acima de tudo, com espírito público. A maioria da cidade, país, você vê primeiro como a saúde, como o caos. Como assim, chegou o secretário de saúde, isso eu estou falando Brasil geral. E lá aquela saúde, em Catalão a gente não vê isso. Então nós estávamos até conversando antes de estar no ar, que o Velomar está falando a importância, que hoje tem coisas que o SUS atende que o plano particular não atende. Olha o nível que nós chegamos aqui da saúde, mas por quê? Porque tem em boas mãos a gestão que está aí, então pessoas que pensam no próximo. Então por isso que quando o Velomar fala, ele se vê do outro lado e realmente ele vê, porque ele está indo além. Então coisas que não tem planos particulares, que a gente sabe que é rios de dinheiro, ele consegue fazer com que o sistema SUS atenda toda a população. Então é isso que ele está falando, e a gente fica feliz em viver nessa cidade e ver na saúde, a gente anda o Brasil inteiro, e gente no corredor, fila aqui, todos são atendidos. Até a gente brinca muito, até funcionário dele, a Silvinha passa aqui direto, a gente, o amor que ela tem, trabalhar junto com ela fala assim, eu fui para saúde, eu podia escolher onde eu queria ir, Danilo, eu até brinco com ela, assim, mas eu fui por causa do Velomar. Então você vê isso que é gratificante as pessoas enxergar isso na pessoa, né? É verdade. Me permito a parte aqui, até pegando a sequência do que o Danilo está falando, eu agradeço demais as palavras de vocês, acho que não sou merecedor, mas eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo nesse momento, dia 17 e 18 agora, de agosto, 17 e 18, nós vamos estar promovendo a primeira mostra de saúde pública de Catalão. Tá? Nós vamos estar promovendo ela ali naquele espaço do estacionamento da Nova Matriz. É uma mostra que é uma promoção da Secretaria de Saúde junto com o Conselho Municipal de Saúde. Vamos estar, então, em 2 noites, das 18 horas até as 22, na quinta e na sexta da semana que vem, 17 e 18 de agosto. Vamos estar mostrando ali, ela é uma amostra de saúde pública. Nós vamos estar demonstrando para a população o que é que a gente tem, aquilo que a gente oferece, porque não existe trabalho completo.
o Danilo estava falando aqui, normalmente a gente Catalão sabe, tem fila, tem menos, mas tem, né? A gente sabe que saúde, secretário de saúde, né, a pasta saúde sempre foi cemitério de político. O político assume que essa pasta ele se enterra vivo, né? Sempre foi assim. Eu não tive nenhum medo de assumir com tantos problemas, desafio grande. Na época fui até questionado, falei, o que o Velomar entende de saúde? Eu não entendo de medicina. Medicina, eu não me formei em medicina, não sou especialista, não sou profissional assistencialista, eu sou gestor. Então eu estou ali como gestor e nós vamos estar fazendo essa demonstração. Vamos inclusive ofertar serviços, né? Alguns serviços vão ser ofertados lá. Então você que está nos assistindo nesse momento, eu faço esse convite. Na quinta, dia 17 e na sexta, dia 18. E na quinta, vamos oferecer uma palestra com um dos maiores especialistas de saúde pública do Brasil, que é o Dr. Gaston Wagner de Souza, que é catalão, inclusive, de nascimento, é da família Campos, neto de Frederico Campos e sobrinho do Dr. Adélio Campos. Ele é professor da Universidade Unicamp, em Campinas, é um catedrático, uma pessoa que tem um currículo vasto, e ele vai estar aqui. Quando foi convidado, aceitou imediatamente, cobra um cachê alto, viu, Návio? Eu digo. Cachê alto. Todo mundo trabalha. Não, e não para catalão eu não cobro cachê. Por ser um catalão de nascimento. Então, uma pessoa que vem aqui para brilhantar esse evento, está fazendo parte, inclusive, das comemorações do aniversário de Catalão. E eu quero aproveitar, então, para fazer esse convite a toda a população. Inclusive para vocês. Claro, vamos estar lá. prestigiar, O sindicato vai estar lá presente, com certeza. Velomar, você falou de gestor aí, assim, aqui o intuito também é levar para o trabalhador que nos acompanha, a comunidade, um pouquinho da parte, vamos dizer, interna, aquilo que às vezes você não tem tempo de falar, porque às vezes a pessoa quer ouvir sobre outras coisas. Você falou de gestor, você é o gestor da saúde em Catalão, secretário de saúde. A legislação determina 15% da arrecadação ali para a área de saúde, se eu não estou enganado, é isso. Como é que funciona isso? A saúde tem uma conta separada, você tem esses 15%, você pode gastar livremente. Como é que funciona isso, assim, de grosso modo, para quem está nos acompanhando entender? Diego, em cima da sua pergunta, 15% é o constitucional, é mínimo, tá? É mínimo 15%. É o que nós temos que investir em saúde. Mínimo 15%. Hoje, nós estamos investindo em torno de 27% e 28%. Nossa. 27% a 28%. Acaba com qualquer prefeito. Você investir 12%, 13% além daquilo que arrecada, daquilo que é o normal, você rebenta qualquer planejamento da prefeitura. Como é que isso é feito aqui? Tudo que o município arrecada no ano, no mínimo 15% tem que ser investido em saúde. Como 15% não é possível você oferecer uma saúde razoável para a população, então a gente tem os essenciais e nós vamos ampliando esse número. Hoje nós estamos com 17%, 18%, desculpa, 27%, 28%, 12%, 13% a mais. E o que acontece? Isso aqui eu estou falando do que o município investe na saúde. A saúde é tripartite. O que é tripartite? São 3 partes: União, Estado e municípios. A União, ela tem a sua contribuição financeira, o Estado tem sua contribuição financeira e o município tem a sua contribuição financeira. É uma coisa, Diego, que antes de 2009, nós temos 3 classificações de complexidade. Tem 3 complexidades na saúde: a baixa complexidade, a média complexidade e a alta complexidade. Eu sei que às vezes o que eu estou falando a pessoa pode achar meio complicado, mas acho que é interessante. Esse é o objetivo do podcast. São dados simples. Antes de 2009, a baixa complexidade era a responsabilidade dos municípios, a média complexidade ficava com os estados e a alta complexidade com a União. 2009 foi feito todo um planejamento e mudou e passou a chamada gestão plena para os municípios. Passou toda a gestão para os municípios e ficou do governo federal e o governo estadual fazer um financiamento desses gastos. Ou seja, na tripartite de responsabilidade financeira, o município entra com uma parte, o Estado entra com outra e a União com outra parte. Mas quem tem a execução é apenas o município. A União e o Estado são
o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, eles trabalham apenas com gestão, eles não têm execução. Nos municípios é onde nós fazemos gestão e fazemos execução. É aqui que as coisas acontecem, é aqui que nós atendemos o cidadão, a cidadã, as pessoas que precisam. Para vocês terem uma noção, eu falei isso muitas vezes, a cada R$3 que nós investimos na saúde em Catalão, 2 vêm do Tesouro Municipal e 1 vem do Governo Federal com a pequena complementação do Estado. Isso quando eu estou falando de transferências constitucionais. De lei. Mas aí vem uma série de outros fatores que às vezes esses números não batem. Num determinado momento você pega um serviço que o município contribui financeiramente, às vezes menos do que o Estado e que a União, outro a União vai mais, outro o Estado vai mais, e na maioria é o município que banca. Quando chega uma crise como essa que nós estamos vivendo, o setor público está em crise financeira, não tem dinheiro, os municípios, desde que foi retirado o ICMS do combustível, e a conta está chegando agora, não sei por que ela chegou tão atrasada, não tem, a queda de arrecadação, ela está generalizada, e isso é muito preocupante, e quando chega uma situação dessa, a gente vê a maior dificuldade que tem, porque aí você não tem aquele respaldo para fazer os repasses. Mas eu quero dizer aqui, mostrando fora dos repasses constitucionais, onde eu citei os R$3, eu vou citar aqui a medicação que aflige principalmente as famílias que têm uma pessoa que usa uma medicação de alto custo. É um problema sério. O que antigamente funcionava? A pessoa precisava de um remédio de alto custo, ela pegava a receita com seus documentos, ia até a cidade de Goiânia, no centro especializado Juarez Barbosa. Ali fazia-se um cadastro, dava entrada naquela documentação, aguardava a análise. Depois da análise pronta, isso tudo o cara doente. E eles comunicavam que estava aprovado, e aí a pessoa, a cada 30 dias, saía da sua cidade do interior, ia lá em Goiânia pegar a medicação. O que nós fizemos? Hoje nós temos um convênio com a Secretaria Estadual. As pessoas vêm na nossa farmácia municipal, ela vai ter que passar pela mesma burocracia. Ela dá entrada na documentação, tudo, aqui manda para lá. Aprovado, eles vão mandar a medicação para Catalão e nós fazemos a entrega aqui. Você nem viajar, né? Nós temos 2 enfermeiras e uma auxiliar que só trabalha com o público da alta complexidade. E eu pedi para elas, da equipe da farmácia, fazer um levantamento para mim, a questão de 6 meses atrás, assim que virou o ano. Os números podem até não ser mais esses. Eu perguntei se nós tivéssemos que pôr dinheiro no bolso e nas farmácias comprar essas medicações lá na gôndola das farmácias, essas medicações de alto custo que vêm só para Catalão, o que isso representaria financeiramente? Falaram para mim, olha, é em torno de 3 milhões e meio mês que vem de medicação de alto custo. Qual a despesa que o município de Catalão tem quando o município ajuda as pessoas a ter acesso a isso? São esses 3 funcionários, a logística de trazer a medicação e um outro atendimento exclusivo para o paciente. Mas nós, financeiramente, na compra dos insumos, nós não estamos presentes nele. Nós somos simplesmente repassador. Então, quando a gente vai completando, pode diferir daquela conta dos R$3. Entendeu? Então, eu estou citando um caso específico porque, às vezes, a gente fala em termos genéricos e a gente acaba sendo injusto com os programas. E esse programa da medicação, ele é um programa do governo federal com o governo estadual. Até hoje ficou com eles, o município não participa, mas nós temos hoje, na nossa farmácia básica, 438 espécies de medicação que nós fazemos a entrega com o custo 100% pelo Tesouro Municipal. Você não participa, mas quem precisa vai bater lá na Secretaria de Saúde. Com certeza. Com certeza. Não é o que eu disse, nós não participamos da compra, mas nós temos servidores, nós temos a logística, uma série de outras coisas que a gente gasta, mas esse é o mínimo. Pelo contrário, esse é o mínimo e a satisfação de poder atender essas pessoas que precisam da medicação que ela vai pegar aqui em Catalão. Ela não tem que deslocar de Catalão para pegar. Antes, tinha que ir em Goiânia todo mês. Tinha gente que não tinha nem condição de ir, né? O município levava, mas você... alguns municípios levavam, mas se você traz a medicação para cá, você vai levar outra pessoa que precisa. E uma coisa, Nave, que a gente pode até falar assim, porque a ideia é trazer essas informações, esse outro lado. Assim, nós aqui, Velomar, nós temos nossa clínica de saúde, vamos
né, proporcionar aqui atendimento pediátrico para os filhos do sócio sábado e domingo, né, em regime de plantão, das 7 da manhã às 7 da noite. Por quê? Porque nós negociamos aqui nossos acordos, a maioria dos trabalhadores, 95%, tem plano de saúde. Porém, às vezes não tem um pediatra. Tem o plano, mas não tem um pediatra. Então, assim, às vezes a gente escuta a crítica que também, que, olha, não tem pediatra, precisa investir. Mas eu estou vendo agora, como gestor de sindicato, a dificuldade que foi, para contratar pediatra. Não tem o profissional. E pagando mais do que todo mundo. Diego, e esse problema não é de Catalão, não é de Goiás. Ele é do Brasil. Eu queria que você vai falar sobre isso, mas antes, como é que você vê esse tipo de iniciativa de uma entidade como o Metabase, que chega esse ano a 41 anos de atividade, com essa preocupação, indo além da preocupação, fazendo acontecer, que é desenvolver esse projeto do Metabase Saúde. E oferecer aí, além da questão de saúde bucal, tem também aí a saúde psicológica e até mesmo essa preocupação que o presidente está colocando aqui em relação à pediatria. Você, como gestor que cuida de toda a cidade, vê uma entidade fazendo isso, qual que é a sua análise? Vou repetir aqui para você que está nos assistindo nesse momento, Davi, diante da sua pergunta, que eu já falei para o Diego e para o Danilo. Parabéns. Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo assim, com a grandeza do sindicato Metabase instituir esses serviços. Primeiro, a pediatria, nós temos escassez de profissional no mercado. Isso é Brasil? Quando a gente era menino, nós tínhamos uns álbuns em que você comprava as figurinhas e ficava batendo ali, e tinha uma figurinha carimbada que você não achava de jeito nenhum. Hoje o pediatra virou figurinha carimbada. Difícil você encontrar. Isso é Brasil. Vai oferecer uma saúde bucal? Temos uma saúde bucal vasta em Catalão, pelo poder público, no particular, mas um acerto muito grande de ter esse tratamento direcionado aqui. O trabalhador vem aqui nos horários que forem programados. Parabéns. E acima de tudo, eu quero dar os parabéns por estar trazendo dentro desse plano, desse atendimento de saúde aqui, Diego, Danilo, a saúde mental. Hoje, 40% a 50% da população que apresenta alguma patologia é oriunda da saúde mental. Nós estamos no momento do emocional abalado e a saúde mental tem que ser olhada com muitos olhos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a saúde mental no município, mas é um acerto muito grande quando vai trazer um profissional da psicologia, vai trazer um profissional da psiquiatria. Parabéns, acertou em cheio, porque você vai depois falar para mim, você disse aqui e você tinha razão. A demanda para esses profissionais é altíssima, altíssima. O primeiro paciente sou eu, Vilomar. Segundo é eu. Nós estamos todo mundo nessa dificuldade. Mas eu queria voltar atrás aqui um pouquinho, Návio, porque quando eu falei aqui que a saúde é tripartite e que a saúde tem 3 complexidades, eu preciso fazer uma complementação. É o que nós chamamos de SUS, Sistema Único de Saúde. Essas 3 letrinhas que o povo faz uma confusão e não consegue entender e tem razão. É uma burocracia sem tamanho, é uma dificuldade de interpretação, é legislação atrás da outra, tem portarias que tem lá 1000 e tantos artigos. SUS é uma normativa, é um programa de saúde do governo federal, o programa, mas quem executa ele é os municípios. O governo federal ajuda a executar, o estadual ajuda a executar, mas quem executa o programa SUS são os municípios. Nós, quando vamos ser atendidos no serviço público, um médico nos atende, a gente ganha um remédio, fala, é SUS, a gente pensa, o governo federal pagou a conta. É o que eu disse, não é verdade. O governo federal está presente na conta. O município está presente na conta e o estado está presente na conta. Às vezes, o recurso foi só federal, mas na grande maioria o recurso é só municipal. E quando eu falei que está em crise, o governo federal fica transferindo a responsabilidade ainda mais para os municípios. Agora, o que acontece, né? Nós, nos municípios, nós não podemos fazer gestão de saúde fora do programa federal. Tá? Às vezes a pessoa me procura, porque tem algumas coisas na área pública que são crônicas. Vou dar 2 exemplos. 2. Primeiro deles, a área da urologia, cálculo renal. Não tem solução. Eu tenho dó de quem adquire um cálculo renal que não tem solução. Se a pessoa estiver internada no ambiente hospitalar, é possível que saia uma vaga para ele fazer uma cirurgia e retirar daquele cálculo. Mas se tiver em casa, é o chamado eletivo, nós temos 2 faixas do tratamento de saúde. O eletivo e a urgência.
Urgência é aquele que requer o atendimento imediato. E a eletiva é aquele que elege o momento de fazer. O eletivo não sai. Mas quem elegeu que dor nos rins não é urgência? Eu estou com 53 meses que eu sou secretário de saúde, não vi sair uma regulação, e vou explicar aqui. Não vi sair uma sequer, e vou explicar por que não sai. Eu tentei, desde o início que eu vim para a secretaria, eu tentei comprar esse serviço catalão. Em 2019, a tabela Sigtap, que é a tabela SUS, ela é R$ 580 para fazer esse procedimento. Material, equipe de cirurgião auxiliares, a parte hospitalar, medicação, tudo 580. O município pode fazer uma complementação de até 100%, 1.160. Só o material que é utilizado nessa cirurgia custava naquela época R$ 3.200. Então você não consegue prestador de serviço. Quem vai ganhar 1.160 e só no material, e ali os honorários dos médicos, a parte hospitalar, esse é o problema. Hoje, só esse material custa 5 mil e tanto, quase 6 mil reais. Né? E a tabela Sigtap continua R$ 580. E só o material custa quase 6 mil reais. Essa é a dificuldade. Então as pessoas às vezes não entendem, porque você não é prestador de serviço. Você não tem prestador de serviço, você não tem como ofertar o serviço para as pessoas. Não tem como, né? Esse é o problema. Outro problema é a parte vascular. Vascular é outro problema crônico que nós temos, né? Essas pessoas pré-diabético, é um problema sério, sério a prestação desse serviço também, muito complicado. Tem algumas áreas crônicas, dificuldade de você ofertar o serviço, exatamente pelo custo. Uma cirurgia vascular hoje, ela deve, a tabela SUS, aí as mais corriqueiras, deve ser em torno de R$ 3.300. O município pode pagar uma 100% de complementação, vai dar lá R$ 6.600. Elas custam no mercado 40, 60, 90, 120 mil reais uma cirurgia dela. Vai fazer daí as pessoas, é onde eu fico, meu coração dói, meu cabelo branco que eu resto, virei hipertenso novamente. Eu não era hipertenso, quando eu fui prefeito eu fiquei hipertenso, saí da prefeitura, eu curei, acabou a hipertensão. Voltei para a Secretaria de Saúde, eu voltei à hipertensão. Você pode voltar a ser hipertenso de novo, Velomar? Eu estou hipertenso. Espero que eu deixe de ser hipertenso, viu? Quero deixar de ser hipertenso. Então, Diego, na verdade, eu vivo esse drama com as pessoas. E você não pode fazer nada. E infelizmente eu não tenho. Deixa eu te perguntar, quem tem esses dois casos, principalmente do renal, me assustou, sério mesmo. Porque aí o cara, o que é feito, Velomar? Não faz. A pessoa tem que. Mas eu vou falar a pessoa. Não, e a dor mais difícil que tem. E pode acontecer o que é pior, Diego. Pode acontecer o que é pior. Porque quando você tem um cálculo renal, ele pode vir o pâncreas e te matar. Ou ele pode trazer um problema renal crônico para você. Ele tem uma série de coisas que pode provocar de consequências futuras danosas para o paciente. Mas infelizmente, se você não tem um prestador de serviço, sabe onde é que faz cirurgia? Em Goiás, no serviço público de retirada de cálculo renal, HGG. Por que faz no HGG? Porque lá o hospital é do governo do estado, os médicos não recebem por procedimento, os médicos são mensalistas, recebem salário mensal para o trabalho, eles estando lá. Tem serviço ou não, eles estão lá para fazer. Mas os leitos são limitados. Diante de uma realidade você tem 20 leitos para atender o Goiás inteiro, como é que sobra para o eletivo? As urgências e emergência é muito maior que isso, por isso é que é a dificuldade. Não tem ninguém que pensa numa coisa dessa lá em Brasília para apresentar um projeto, e nem o ministro nunca pensa nisso. Dois casos sérios como esse, ninguém... A gente cobra muito, porque nós temos os secretários municipais de saúde, nós temos a comissão intergestores regional, que chama CIR, da qual eu estava hoje de manhã numa reunião que foi realizada na cidade de Nova Aurora. Nós temos 18 regionais de saúde em Goiás. A nossa regional é composta por 18 municípios, chama Estrada de Ferro. Catalão é o município polo. Mas a reunião hoje foi lá na cidade de Nova Aurora e nós estamos lá. Nós temos a outra que chama CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Porque bipartite são os municípios, secretários dos municípios, secretarias dos municípios com a Secretaria Estadual. Então, duas partes, são bipartite. E temos a tripartite, que são as secretarias municipais no Brasil, as estaduais e o Ministério da Saúde. Então, essas áreas, as discussões, elas são pesadas, é unânime trabalhando em cima disso. O problema disso é a escassez de recurso financeiro.
A escassez de recursos financeiros leva a isso. A tabela do SUS, a última atualização que ela teve foi em 2009. Por isso é que esses valores. Só em inflação de 2009 foi 50%. Se você tem um cálculo de vesícula, que é muito comum, o que é o mais comum hoje que as pessoas procuram para fazer cirurgia? É retirada de cálculo de vesícula e hérnia. Hérnia e cálculo de vesícula é o mais comum. Essa cirurgia, a tabela SIGTAP dela é R$258. Para você pagar o honorário do médico, a parte hospitalar, tudo que é feito ali. Aí o médico vai lá, o médico vai lá, faz a cirurgia, ele é responsável pela vida do paciente, ele tem que voltar lá, acompanhar. Ele deve receber aí, imagino eu, que ele recebe uns R$50, R$60 no máximo. Nossa. E se ele ficar no consultório, a consulta hoje é R$350, R$400. Essas são as dificuldades, tá? Vamos lá, tem muito assunto. Acho que aqui agora, Danilo e Diego, deu para vocês entenderem. E o nosso público, a nossa audiência também. E aí eu vejo a importância, sempre falo aqui, Villamar, porque que eu, inclusive, assumi, né, esse compromisso de estar vindo aqui, porque esse podcast tem esse compromisso de trazer as informações, porque às vezes as pessoas acham... Não sabe, acha que... não quer fazer a cirurgia, não quer... Não, mas eu digo pelo secretário, acho que o cara é secretário, ele falou de bipartite, tripartite. Até nós ficando doido aqui já. Até nós ficando doido. Mas isso é a responsabilidade que o cara tem de assinar. Mas só para complementar, né? E aí o número de portarias do Estado e da União, que a gente tem que estar trabalhando elas ali, seguindo, que faz parte do programa SUS, portarias, que até os órgãos de fiscalizações têm dificuldade de não dar conta de comprar essas portarias. E aí, Nave, vem o que é pior de tudo isso. Tá? Vem o que é pior de tudo isso. Nós temos toda essa estrutura para atender as pessoas, que é grande a estrutura, mas tem as falhas. Tem aquelas que são crônicas que não tem jeito nenhum, e tem as que têm dificuldade, mas você consegue atender. Aí vem a dificuldade. O Diego chega lá para mim e fala: Villamar, eu preciso fazer um procedimento X. Eu não tenho condição eu não autorizo nada, porque eu, como gestor, não posso autorizar. Quem autoriza são os médicos do complexo regulador. Mas nós não temos serviço contratado. Se eu, administrativamente, mandar realizar aquele serviço, quando chegar a conta e eu pagar, essa conta, quando chegar no Tribunal de Contas dos Municípios, ela será rejeitada, tá? Ela vai ser rejeitada, é imputado um débito para mim, é imputado um débito para mim, com uma correção que dependendo chega até 250%. E aí manda para o Ministério Público. E o Ministério Público entra com ação de improbidade administrativa e põe lá: Villamar desvia dinheiro da saúde. Você pagou um tratamento de saúde, mas você desviou porque você saiu do programa SUS. Nesse caso, você tem a caneta, né? Fizesse uma coisa dessa, a responsabilidade é totalmente imputada a você. É toda do CPF. Nava, antes da gente falar... E nós não vamos deixar de falar de política, lógico. É agora. Não, mas eu queria duas coisas rápidas, Villamar. Eu queria 2 minutinhos você respondesse isso, porque, primeiro, né, nós temos nas nossas empresas também, tem a categoria aqui que é da enfermagem. E essa questão do piso, você me falava ali que Catalão não sofrerá tanto, me corrija se eu estiver errado, foi isso que eu entendi. Catalão não sofrerá tanto, não, com essa questão do reajuste do piso salarial, digo sofrerá no sentido administrativo e financeiro, porque em Catalão já se pratica em 90% dos casos já acima do piso. Essa é a primeira questão. E a segunda, para a gente encerrar essa questão de saúde e depois ir para a política, Naf, você coça a língua para falar de política? É barro. O Naf, para falar de política comigo, ele me traz aqui para falar de saúde, é só o cartão de visita. Como é que você vê? Eu vejo, claro, uma obra sensacional, a questão do hospital, né, regional aí em Catalão. Mas eu tenho uma pergunta para você como secretário de saúde: como administrar lá? Depois de fazer a obra, como vai ser administrar? Essa gestão será bipartite, tripartite, só do município. Então essa questão de enfermagem... O monopartite. O monopartite. E essa questão do hospital, para a gente encerrar esse assunto de saúde e partir para a política. Tá, então vamos lá primeiro, vamos falar da enfermagem. Quando eu falei da questão do impacto, Diego, eu não falei de Catalão, eu falei do município, da prefeitura de Catalão. Hoje a prefeitura de Catalão, ela paga os seus profissionais da área da enfermagem acima desse piso instituído, que é R$ 4.750 para o enfermeiro, R$ 3.300, R$ 3.400 e pouco para o técnico de enfermagem. Nós já pagamos acima disso para os nossos enfermeiros. Porém, nós temos um pequeno número de profissionais que atuam na enfermagem da saúde, da atenção básica, e alguns técnicos de enfermagem que fez parte de um processo seletivo.
esse grupo de pessoas está um pouco abaixo do piso instituído, e o nosso impacto aqui vai ficar entre 38 e 43 mil. Então, por isso que eu falei, a situação da prefeitura, do município de Catalão em relação a isso é tranquilo. Agora, minha preocupação é com os hospitais particulares. Por que a preocupação com eles? Tem um hospital em Catalão que é 550 mil, tem outro que é 435, outro eu não sei o valor, mas é mais ou menos também nesse meio de 500 mil reais. A mais? A mais, só o impacto. E quem é que cuida? Quem é que toca o hospital? Quem toca o hospital é o pessoal da enfermagem. Há um respeito muito grande pela enfermagem. Esse piso que foi instituído, ele é até pouco pela responsabilidade, o que desempenha a enfermeira, a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, todo mundo reconhece. O problema é o momento financeiro. Os hospitais todos, pós-pandemias, estão assim, entrando quase que em falência nas dificuldades. Os insumos aumentaram muito. Para você ter noção, um frasco de contraste, que é para fazer cirurgia, para fazer tomografia, esses exames, fazer angioplastia, fazer o cateterismo. Esse contraste, que custava R$13,50, R$13,70 o frasco, ele já chegou a ser negociado até a R$250, né? Diante dessas crises. Os hospitais não estão dando conta, os insumos, oxigênio, com essa avalanche que está, oxigênio, o hospital que gastava R$60 mil com oxigênio, hoje está gastando 300 mil com oxigênio. Então, o custo do hospital aumentou muito. Aí ele vem com esse custo de uma vez, não tem ninguém preparado para isso. Vão ter um grupo de trabalhadores da saúde, de enfermagem e técnico de enfermagem, que vão ser beneficiados por esse piso, outros vão ser sacrificados, que eles vão ser demitidos. Não dá conta. Vão ser sacrificados. Não fecha, né? Não dá conta, o hospital não dá conta de pagar. O que mais me preocupa é que tem hospital que vai fechar serviços. Para demitir, ele vai ter que fechar serviço. E ao fechar serviço, vai doer aonde? Vai doer na população que precisa desse serviço. E aí sim eu tenho medo do caos estabelecer, né? Esse é o grande problema. Só para deixar registrado que nós somos totalmente favoráveis ao piso, é merecedor, né? Com certeza. A questão é assim, tem que fazer a lei e tem que vir um recurso junto. É o que eu falo. Faz de forma, talvez politicamente, mas não faz pensando no ser humano. É merecedor. Acho que a enfermagem merece até mais do que isso. Porém, lei aprovada no Congresso Nacional, ela tem que prevalecer para o governo federal pagar. O governo federal não pode instituir valor para pagar nos municípios e principalmente para o particular. O particular é convenção. Vocês representam a categoria aqui e vocês fazem uma convenção com as empresas lá defendendo os trabalhadores que vocês representam, né? Esse é um caminho. Agora, o governo federal está fazendo lá, pelo menos foi colocado, que vai fazer um repasse para os municípios, para que os municípios possam pagar os impactos que eles vão ter na folha de pagamento e para as instituições que atendem no mínimo 60% de SUS. A Santa Casa de Catalão enquadra nesse perfil. O Catalão foi contemplado para receber 240 e poucos mil reais. Só o impacto da Santa Casa é 435 mil. A outra pergunta, além do sobre o hospital, né? Como assim, hospital, uma obra fantástica, fenomenal. Um minuto. Como fazer depois da obra inaugurada? Existe um planejamento do governador Caiado, quando candidato a governo de Goiás, de criar uma instituição, hospital regional ou policlínica em cada uma das 18 regiões de saúde de Goiás. Eu lembro dessa promessa. Né? 17 policlínicas que ele prometeu. Não, era 17 policlínicas e hospital. É um ou outro. E o Adib perguntou para ele: você vai fazer quantos hospitais? Ele falou assim: eu quero fazer 7 hospitais e 10 policlínicas, que dá 17. Mas a região de Goiânia, que já tem as instituições, não precisa. Aí o Adib disse para ele: então você vai fazer 6 hospitais, eu vou fazer em Catalão, e você equipa e administra o hospital. Pegar na mão. Há um acordo de cavalheiro, um acordo verbal. Você estava na reunião, você viu isso? Não. Entre o governo de Goiás e o prefeito de Catalão. No dia do lançamento da obra, o governador estava presente. Aí sim, eu ouvi da boca do governador ele falar que havia feito um compromisso com o prefeito Adib, em que ele vai montar, equipar o hospital e vai bancar o hospital mensal. Quando ele veio na reeleição,
fazer uma carreata em catalão, ele tornou a falar sobre esse compromisso. Mas eu tenho trabalhado também na outra linha, que é fazer daquele hospital virar um hospital universitário, ser o hospital das clínicas de Catalão. Então nós estamos trabalhando com plano A e plano B, para aquele que der certo, a gente fazer. Porque esse do governo assumir, amanhã muda de agente político, muda de governo, às vezes pode mudar a política de saúde e tal. Então nós estamos trabalhando também para que a Universidade Federal, o MEC, possa assumir esse hospital e tocar esse hospital nos moldes que toca o HC em Goiânia e o Hospital das Clínicas aqui também de Uberlândia. Tá? Esse é um desejo. Tem um planejamento. Esse é o nosso desejo. Quando as pessoas me perguntam, você não preocupa? Eu falei, não preocupo, porque primeiro tem um acordo entre dois políticos que eu considero sérios. Sim, e segundo, que eu vejo a grande solução ali em se tornar o Hospital das Clínicas de Catalão. Bacana. Está aí o ponto. E você citou Adib Elias, o prefeito de Catalão, que já falou, eu ouvi ele dizendo uma vez, que é um luxo ter você como secretário de saúde, Velomar. E você, como é estar no grupo e a cada dia que passa está se afunilando mais, o tempo está se esvaindo e as pessoas vêm colocando o seu nome como talvez o que mais tem know-how para ser o nome desse grupo do prefeito Adib Elias a prefeito de Catalão, principalmente por já ter ocupado esse cargo. Qual que é a situação de momento, Velomar? Nos atualiza aí sobre essa questão em relação a ser ou não o candidato do grupo do prefeito Adib Elias. Mas o prefeito Adib, nós temos uma amizade muito, muito antiga, somos amigos, um respeito muito grande pelo outro, devo muito à pessoa do Adib, tanto é que quando ele me convidou para ser auxiliar dele agora nesse atual mandato dele, ele me convidou e eu fui para o IPASC, tinha uma dificuldade nenhuma em aceitar o fato de eu ter sido prefeito, eu ter carregar comigo esse X. Aí vem naquela definição sua de função pública, né? Isso para mim não quer dizer nada. Eu fui prefeito, cumpri minha missão, saí de cabeça erguida, não fiz tudo que eu queria, mas fiz tudo que foi possível. Então, me convidou para essa função, eu fui. Na verdade, ele até fez um apelo para mim ir para lá, eu fui. Depois me pediu para ir para a saúde, eu não queria ir. Mas ele me fez um apelo, eu atendi o apelo do prefeito, fui para ficar 90 dias, fui para ficar 3 meses, agora está com 53 meses, ontem fez 53 meses que eu sou secretário de saúde. E por que você não queria ir? Eu não queria ir, porque eu falei que eu não... Pelo tudo que ele explicou, o tamanho da bucha? Eu não queria ir lá, Onávio. Olha o tamanho do problema. Quando eu falei que eu não queria, eu estava fazendo um trabalho no IPASC, que também é muito árduo, também te oferece saúde para o grupo de funcionários da prefeitura com seu conjunto de dependentes, previdência. E fazia o trabalho lá e ele me fez esse apelo. Eu acabei aceitando o apelo, fui para lá pelo companheirismo, pela amizade, pelo companheirismo e pelo dom de servir que eu tenho pelo espírito público e o dom de servir. Então eu fui para lá. Agora, Návio, eu quero aproveitar essa pergunta sua e falar o que eu sempre digo. Sou muito grato ao povo de Catalão pelo carinho, principalmente as pessoas com o apelo que faz ao meu nome, a demonstração de carinho com o meu nome. Eu quero aproveitar a você que está nos assistindo, te agradecer muito por esse carinho com o meu nome. Fico muito feliz. Eu não tenho projeto de candidatura, já falei, eu não sou pré-candidato, não tenho projeto de candidatura. Agora, eu não falo dessa água no bebo, mas não sabe o dia da manhã, Návio. Eu não sei o dia da manhã. Às vezes você faz um projeto, Deus põe outro na sua vida. Eu só falo o seguinte: aquilo que eu sempre entrei na minha vida, se for para ser bom para mim, para minha família e para o povo de Catalão, para a cidade de Catalão, que deixe as coisas para minha porta. Mas se não for para ser bom aí nesse tripé, que não deixe que encosta a minha porta. Isso é que eu digo sempre. E essa discussão, ela foi antecipada, eu acho que ela é intempestiva. Eu estou muito focado no trabalho lá da secretaria. Eu assim, sou muito tranquilo em relação a isso, por não ter nenhum tipo de pretensões, não faz parte dos meus projetos de vida. Mas eu não sei se vai ter uma necessidade, eu não sei o dia da manhã. Então é o seguinte, eu não fecho portas. Como foi naquela campanha que você acabou se tornando prefeito? Eu fui convencido. A postura é a mesma, né? Eu fui convencido a ser prefeito naquela época, Davi, porque as pessoas do nosso grupo chegavam para mim e falavam para mim assim: olha, você é o único do grupo que é capaz de ganhar essas eleições.
E agora não vejo. Eu ficava surpreso. O prefeito Adip chega para mim e me fala a mesma coisa. Hoje você tem ouvido algo diferente disso? Nós temos aí um grupo de amigos que está com o nome, e eu fico pedindo a Deus que um desses amigos que está com o nome lançado, que possa conquistar a confiança do povo e ser o candidato, que eu possa ajudar esses amigos. Agora não sei, vamos ver o dia da manhã. Vamos ver no momento oportuno dessas discussões. A única coisa que eu digo é que sim, eu estou no meio das discussões. Eu faço parte desse grupo político, sempre fiz parte das decisões tomadas pelo grupo, e eu vou estar no meio das decisões tomadas pelo grupo. Continuo pedindo a Deus que um desses amigos possa reunir as condições e a confiança do povo para isso, para que eu não tenha que ser candidato. Mas se tiver que ser, eu vou resistir até o último momento. Tá? Mas se tiver que ser candidato, eu entro como se fosse aquilo que eu mais queria, porque tudo que eu faço com determinação. Ô Nave, eu acho que uma coisa interessante que eu não sou político partidário, mas o sindicalismo deixa de ser uma política, né? E assim, acho que o fator principal de um político, principalmente de um candidato, não é nem a questão de aprovação que ele tem, mas é a questão da rejeição. Quem tem menos rejeição. A eleição hoje, na minha isso visão, conta demais. Né? A eleição é definida pela menor rejeição. E Vilomar, sem dúvida nenhuma, cara, que eu te perguntei no início, como você conseguiu, sendo ex-prefeito, agora secretário de saúde, nem a oposição fala mal de você. Apesar que Catalão, a oposição é ruim de doer, né? Não existe. Não existe. Na minha visão não existe oposição. É ruim, eles conseguem ser muito ruim. Então, assim, você tem a rejeição muito baixa. Mas a gente tem que respeitar todos. Isso é um fator, né, Danilo? Ter rejeição baixa é um fator importante. Mas, Diego, eu estava concedendo uma entrevista numa emissora de rádio Catalão, e o âncora do programa é um rapaz até respeitado na cidade, por nome de Nave Leão, estava lá me entrevistando. Naquela oportunidade, e eu disse para ele em relação a esse tema, eu fiz uma brincadeira no ar com ele, eu disse o seguinte: eu morava em Goiânia, e eu, apaixonado na cidade, eu falava que eu não mudava de Goiânia por nada e que mulher nenhuma me pegava para casar. Hoje eu moro em Catalão e sou casado, então eu não falo dessa água, eu não bebo no dia da manhã. Mas o fato, assim, eu quero deixar registrado que assim, essa questão para mim é o que eu vejo de muito importante. E Nave, assim, obrigado, né? Vilomar, te agradeço, Nave, que conduz aí, mas às vezes eu tomo o lugar dele. Mas assim, eu até assim, falei da oposição, para mim de verdade, cara, a oposição em Catalão, ela faz força para ser ruim. Mas Diego, mas você governar, porque você também não teve oposição, né? Para governar. Não, tive. A Câmara era tudo. Teve. Naquela Câmara não, tive. Quando eu fui prefeito, era 10 vereadores em Catalão. Né? E, por coincidência, a minha composição política elegeu 5 e a composição contrária elegeu 5. Um dos 5 da posição contrária, que hoje é o presidente da Câmara, o vereador Jair Humberto, em mais ou menos uns 40, 50 dias de administração, ele me procurou e falou para mim, olha, eu não tenho interesse na briga MDB-PSDB. Não tenho interesse. E eu estou gostando do seu jeito de trabalhar. Se você continuar nessa linha, você pode contar comigo, espontaneamente. Me procurou, já amigos já de muitos anos, mas na eleição ele candidatou na composição e eu fui por outra composição. E eu fiquei muito grato a ele. E eu passei, então, a trabalhar com 6 vereadores me apoiando, e eu tinha 4 vereadores contra. Mas eu não tive nenhum projeto rejeitado. Por quê? Eu conversei com eles e falei, se vocês entenderem que um projeto ele não foi bem elaborado, pode devolver ele e me fala, nós vamos corrigir o projeto e voltamos ao projeto. Falei, não vou mandar um projeto que é do meu interesse, vou mandar de interesse da coletividade, de interesse da cidade. Se vocês rejeitarem, eu simplesmente vou para a imprensa e vou dar o nome de quem rejeitou. A população vai deixar de ter o benefício A ou B porque houve essa rejeição. Mas eu tive, o meu amigo Rodrigo Alves Carveiro, né, que é meu amigo, pessoa que eu tenho uma admiração por ele, fez uma oposição ferrenha, dura, né? Eu lembro. Era um momento aquilo, assim, a história, eu estou com um projeto também, são muitos projetos, são diversos projetos, mas esse nós precisamos fazer, que é eleições catalanas, para contar a história de todas as eleições e esses momentos cíclicos que acontecem ao longo do tempo. Aquele era um momento, e essa composição da Câmara, se você for observar, ela refletiu na eleição seguinte. Mas agora, é um assunto para outra história. Mas aqui, ó, só fala aqui. Mas eu tive uma posição feia. A oposição em todo lugar é bacana. Mas para me encerrar, Nava, agora de verdade, eu não podia deixar de fazer uma pergunta um pouquinho mais. Porque senão o cara vai você não dá aquela apertadinha, sabe? Nós queríamos que você perguntasse isso. E assim, essa pergunta eu ouvi de muita gente, Vilomar. E assim, então eu estou te fazendo, não é só a minha dúvida, mas de muita gente.
Cara, em 2008, certo, você ganhou. 2012 você não foi candidato a reeleito. Por quê? Todo mundo já sabe, eu queria que você falasse. E aí, cara, se você fosse candidato à reeleição, você não teria ganhado aquela eleição que foi perdida? Diego, Fica essa... é difícil falar essas Claro, coisas. Eu vou aqui tentar ser muito breve nesse assunto. Eu estou vendo que o Nave já está meio apavorado ali. Mas é o seguinte, mas é o seguinte. Eu tenho, dentro dos conceitos que eu formo, eu sou contra a reeleição. Já votei em vários candidatos à reeleição porque achava que eles eram as melhores opções. Mas eu sou contra a reeleição. E quando eu fui eleito prefeito, no dia 31 de dezembro de 2008, quando fizemos uma homenagem para o Adib na saída do gabinete, na saída dele ali, ele me pediu que eu ficasse para trás, tivemos uma conversa só nós dois, e ele me fez algumas recomendações e alguns pedidos. E falou para mim do sonho que ele gostaria de voltar a ser prefeito. Eu disse para ele que ele estava errado. Porque ele era prefeito, a gente sonha com aquilo que a gente não tem em mãos. E ele me disse, a hora que eu pôr os pés para fora daquela porta, eu vou te considerar prefeito e vou me considerar ex-prefeito. Eu falei para ele, então me faz um favor, quando você pôr os pés para fora daquela porta, começa a trabalhar para você ser candidato daqui 4 anos, que eu não trabalho em eleição, eu não candidato à reeleição. Quando nós fomos definir o candidato, eu lembrei dessa conversa, falei, mas essa conversa não vale. Para mim vale. Eu não disputei, fiz pesquisa. De acordo com a pesquisa, naquele momento que eu fiz a pesquisa, eu ganhava aquela eleição muito bem, mas ele ganhava melhor que eu, e ele perdeu. Aquela eleição foi o maior derrame de dinheiro que eu já vi falar na história do país. Eu acho que ninguém ganhava aquela eleição, eu não ganhava, ele não ganhou. Foi feio. Então, eu não posso afirmar, porque acabou sendo ele e não eu. Então, eu não posso falar. De repente, eu poderia ter ganhado, mas acharia muito difícil, porque realmente foi um derrame de dinheiro muito grande. E ele, que ganhava até melhor do que eu naquele momento. Perdeu. A pesquisa dava um número de vantagem maior para ele do que para mim, mas nós dois ganhávamos de acordo com aquela pesquisa e ele perdeu. Então, política tem disso, né? Vai ficar essa interrogação se fosse eu. Beleza. O principal legado da sua administração enquanto prefeito foi qual, Velomar? Návio, eu entrei querendo deixar o legado à área da habitação. Conseguiu? Atendi 11 mil e tantas pessoas na área da habitação, com apartamento, com casa, com reforma, com material, tudo. Mas, infelizmente, ninguém falou nisso. Ninguém fez um trabalho de habitação com tanta ênfase como eu fiz em 4 anos. Mas ninguém nunca reconheceu isso. Eu fui reconhecido pela educação e saúde. Fiquei até mais feliz. Porque são as duas áreas pilastras da sociedade. Hoje, até hoje, eu estou lá dentro da saúde, quando alguma coisa pifa, eu falo, isso que o senhor comprou quando era prefeito. Quando isso aí é da época que o senhor era prefeito. Então, a equipe da saúde que trabalha comigo e que é daquela época, eles falam para mim, olha, nunca passou na prefeitura alguém que desse tanta atenção para a saúde quanto o senhor deu. E eu fico feliz com isso, e os professores vivem falando, olha, você foi o prefeito da educação. E o povo da saúde sempre fala, e a população reconheceu como prefeito da educação e prefeito da saúde. E eu fiquei mais feliz que se fosse reconhecido como prefeito da moradia. Bacana. Tá aí. Para a gente encerrar, a gente agradece a presença do ex-prefeito, atual secretário municipal de saúde, Velomar Rios. Velomar, antes das considerações finais, eu posso falar 1 minuto? Você vai? Me chamar para falar de saúde é fria. Eu tenho argumentos e tenho que falar. E de política? Mas deixa eu te falar. E de porque o Danilo, mas o Diego me fez uma pergunta antes de nós começarmos esse bate-papo aqui ao vivo. E eu acho que é importante a pergunta que eles me fizeram. O Diego falou assim, porque tem uma pessoa que falou que aqui em Catalão está com dificuldade de, se um paciente contrair a Covid, de internar aqui. Não esqueceu essa pergunta. Eu acho que esqueceu. Mas deixa eu refazer ela aqui, que eu esqueci de verdade. O Velomar, eu ouvi aqui na porta do sindicato mesmo, alguém esse dia comentando que uma pessoa que ele conhecia contraiu Covid, precisou ser internada, mas os leitos em Catalão acabou, não tem mais leito. E aí eu te pergunto, Velomar, para você continuar a resposta. Por que não tem mais leito em Catalão? Não tem em Catalão, não tem em Goiás e não tem no Brasil. Acabou-se a pandemia no papel. Fizeram um decreto e acabou com a pandemia no decreto. Mas o vírus continua no nosso meio. No papel. E ela virou, a Covid virou doença infecto-contagiosa. Então, uma pessoa que precisar de um leito de UTI, ele vai ficar dentro de uma UTI geral no isolamento. E essa vaga é muito difícil de arrumar. Os isolamentos estão todos sempre muito ocupados. Então, precisou, antes, o governo de Goiás manteve as suas expensas, 6 unidades hospitalares em Goiás, com a quantidade mínima de leitos. Só que agora realmente não tem mais nada. Hoje nós não temos sequer um código
para fazer a IH, a internação de um paciente quando é Covid. Aí o bate-papo volta. Como é que escapa, cara? O código agora é doença infecto-contagiosa. E isso, quando foi tirado, o Diego, quando foi eliminado no Brasil o decreto, estava assim de gente procurando leito. Ele foi aqui no Brasil, ele acabou primeiro. Depois veio a Organização Mundial de Saúde e tirou essa emergência de saúde pública, então ela não existe. Por isso voltou à normalidade. Bom, esse é o ponto. Isso é importante, né, Nada? Informação. Claro, informação é o objetivo, é o papel fundamental desse podcast, desse bate-papo, trazer todo esse conteúdo. Né, que tem se você falar assim, se você falar para mim, Velomar, mas você não pode fazer a contratação de um leito para a pessoa que está nessa situação? Não posso porque não tem sequer código. Aí eu vou ferir todas aí cai naquela questão as normativas e cai naquela probidade. Hoje nós temos o leito contratado de UTI e cada UTI tem o seu leito de isolamento. O final, que é algo que está acontecendo aqui, Velomar, que eu queria a opinião final sua também. Vou dar mais um minuto para encerrar sobre isso. Agora para valer. O podcast, além de ser o mais relevante, vai ser o mais longo, né? Mas é saúde. O Metabase, ele tem na sua base em torno de 3.800, 4.000 filiados. A nossa base perto de 4.500 trabalhadores. Isso aí, se você colocar 2 ou 3 pessoas, nós estamos chegando numa casa de 10 a 12 mil pessoas. E a maioria dessas pessoas, como 90%, elas têm plano de saúde. Você, como gestor da saúde do município, como é que vê esse número, esse contingente de pessoas que não utilizam o SUS, especialmente, o impacto disso para a sociedade como um todo e a relevância dessa entidade nesse contexto? A gente vê com muita satisfação e graças a Deus, porque todas as vezes que há uma demissão das empresas que oferecem um tratamento de saúde através de um plano de saúde para os seus trabalhadores, quando eles são demitidos, pouquíssimo deles consegue manter o plano de saúde. O pessoal vai para o SUS. E aí vai aumentando a demanda de pessoas vai aumentando o número de pessoas que vai demandando a saúde pública. Então isso nos deixa feliz, orgulhoso e alegre de saber que dentro de praticamente 2 empresas maiores e algumas outras menores que estão nesse segmento que o Metabase atua, que aí praticamente 9, 10 até 12 mil pessoas, não precisa de utilizar o poder público em termos de saúde, que ele tem esse direcionamento de saúde que é ofertado pelo sindicato e também pelas empresas. Isso para nós é importante, talvez isso faz com que a gente consiga ofertar algo mais para a nossa população que, precisa, né? Que não tem essa sorte de ter o plano de saúde. Então é muito importante. Parabéns, novamente, eu dou os parabéns para o Metabase por essa atuação, pelas empresas, pelo suporte que dá aos seus funcionários e a vocês agora pela implementação dessas unidades de atendimento à saúde dos trabalhadores aqui dentro da unidade do Metabase. Parabéns. Obrigado, Velomar. E nós vamos fazer essa inauguração no início da semana. Vou te convidar, já estou te convidando, só vou te mandar depois a data e a hora. Gostaria muito da sua presença aqui. Com certeza estarei aqui. Com certeza. E conte conosco, cara. Você é um cara querido demais em Catalão, a nossa base, quando a gente, né, o Danilo, todo mundo aí sabe que nós estamos, né, pensando, talvez, quem sabe, né, Danilo? Pleitear para poder ajudar também a nossa população. E quando ele sai perguntando, e aí o seu nome sai naturalmente, cara. Naturalmente. Se você tiver com o Velomar, beleza. Sai naturalmente na nossa base. E a nossa base, como nada disso, são 12 mil pessoas, quando você põe ele 12 mil votantes. Então, obrigado. Né? Desculpa aí o tempo. Porque assim, tanta coisa, se não, né? A gente for falando. Deu uma aula para nós. Eu queria inclusive deixar aqui, Diego, Danilo, Návio, numa outra oportunidade, se tiver um tema específico da saúde, vocês quiserem falar mais específico de um tema, é o que eu falei, se deixar eu começar a falar de saúde, vocês nem perguntam, me faz. Eu vou falando aqui, vou ocupar todo o tempo, mas eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Mas esse é o seu objetivo, trazer informação. Aquilo que for pertinente, que eu puder contribuir para que esse conjunto de pessoas, aí, de quase 12 mil pessoas, ou um pouco mais de 12 mil pessoas, que possam nos ver, que eu possa esclarecer alguma coisa para essa comunidade, para mim é uma honra, um prazer muito grande.
Beleza. Obrigado, presidente Diego. Até o próximo. Valeu, um abraço. Valeu, Um abraço. Danilo. Obrigado você que nos acompanha. Danilo, valeu, até a próxima oportunidade. Secretário, então, até a próxima. Assim que tiver outra demanda, a gente entra em contato. Tudo de bom, valeu. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Falamos então com o secretário municipal de saúde do município de Catalão, Velomar Gonçalves Rios, ex-prefeito. Muito esclarecedora a participação dele aqui. Valeu muito a pena. Você viu aí, não é? Muita informação, muito conteúdo. É essa a proposta do Metabase na cidade. A gente volta semana que vem com mais um convidado especial. Vale a pena. Grande abraço. Valeu.